Hoje trazendo 5 lendas do UFC, do MMA mundial, para saber como eles estão hoje. Lutadores que já passaram dos 50 anos. Então fica ligado e vamos ver o antes e o depois de 5 lendas do MMA. Fica ligado. Fala galera, beleza? Você está no canal #10esportes. Voltando com o quadro antes e depois. Hoje nós estamos trazendo 5 lutadores que são lendas do MMA mundial. 5 ex-lutadores do UFC, do Pride. E a gente vai saber como que eles estão hoje, depois dos 50 anos. Kazushi Sakuraba, o caçador de Gracies. Esse era o terror dos brasileiros que competiam no jiu-jitsu na época. O Sakuraba, ele foi campeão de uma edição do UFC promocional no Japão. Muita gente não sabe disso. Conhece o Sakuraba apenas como lutador do Pride. Ele lutou no Pride, no UFC e no K1. O Sakuraba, ele é uma lenda no Japão, reconhecido como um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos. O Sakuraba hoje está com 53 anos. O seu cartel no MMA são 26 vitórias, 19 por finalização e 16 derrotas. Aí o antes e depois do Sakuraba, o Sakuraba na época do auge e hoje aí com 53 anos, aposentado. E cara, não tem o que falar do Sakuraba. Um baita de um lutador respeitado por todo mundo do MMA. Tank Abbott. Esse lutador foi um dos primeiros lutadores que eu assisti em uma luta de MMA. Ele era um cara que ele era muito bom de jogar para o chão. Foi um dos primeiros caras a utilizar as luvas conhecidas até hoje no MMA. Na época que ele lutou não era obrigatório o uso das luvas. E o Tank Abbott, conhecido pelo seu jeito muito agressivo. Ele vem das lutas de rua. Ele, praticante de wrestling e praticante de boxe, o Tank Abbott fez muito sucesso, principalmente na aparição dele no UFC número 6. O seu cartel de 10 vitórias e 15 derrotas. O Tank Abbott hoje está com 57 anos. Ele é um cara que ele fez aparições até em séries, como Friends, ele aparece também. Ele é um cara, uma figurinha peculiar que todo mundo gostava muito de assistir as lutas dele pelo seu jeito agressivo. O Tank Abbott também, outra lenda a ser respeitada no MMA. Mark Coleman, o cara que trouxe o termo Ground and Pound pro MMA. Esse cara é top demais. Esse cara, ele era o cara que jogava pro chão e amassava o cara, fazia isometria quando ninguém conhecia esses termos. Ele era um cara que jogava peso em cima do lutador. O Mark Coleman, ele foi referência tanto no UFC como no Pride. Um baita de um lutador. Ele hoje está com 58 anos. Ele foi detentor do cinturão dos pesos pesados e faz parte do Hall da Fama do UFC. O Mark Coleman, ele teve algumas rixas aí no mundo do MMA, principalmente contra o Shogun. Teve uma luta no Pride, onde o Shogun acabou se machucando e ele não tinha visto que o Shogun estava machucado e continuou indo para cima. Só que o Shogun foi lá e se vingou no UFC, ganhando do Mark Coleman. Aí ele aí, na época do seu auge, e ele aí com 58 anos, como ele está atualmente. Randy Couture, o Capitão América. Ele é um dos lutadores mais respeitados da história do UFC. Faz parte do Hall da Fama. O Randy Couture, dono de um wrestling maravilhoso, jiu-jitsu afiado também. Ele tem um cartel de 19 vitórias e 11 derrotas. Ele foi detentor do cinturão dos pesos pesados e do meio pesado. Ele fez lutas contra Vitor Belfort, onde ele saiu vencedor, contra o Mark Coleman, que saiu vencedor também. E é um cara respeitado, muito bom, e hoje se dedica à carreira de ator. O Randy Couture
hoje com 59 anos, digamos assim que dessa lista é um dos que está melhorzinho, é um dos caras que ainda está muito conservado, pois devido o seu porte atlético, ele é um cara que ainda está na ativa cuidando do seu corpo. Marco Ruas, um dos meus lutadores favoritos da história do MMA. Ele é um cara do vale tudo, tradicional, old school. Ele foi um dos primeiros caras a trazer a orientação para os outros lutadores, que um lutador completo, ele tinha que saber tanto jogar pro chão, jiu-jitsu, muay thai, tinha que ser um cara completo e não apenas uma arte marcial. O Marco Ruas, ele é reconhecido e respeitado por toda a classe do MMA. Ele foi campeão do UFC número 7 em 1995. O seu cartel é 9 vitórias e 4 derrotas. Tirando os desafios, né? Porque o Marco Ruas, ele participou de vários desafios, o pessoal que ia na academia dele lá desafiar ele, e ele pregava o sarrafo em todo mundo. O Marco Ruas é referência mundial, ainda hoje na ativa com 62 anos, o mais velho da nossa lista aqui. Ele ainda dá aula lá nos Estados Unidos. Então fica aí com antes e depois. O Marco Ruas aí muito bem aos seus 62 anos, melhor que muitos outros que têm menos idade que ele. Galera, essa foi a lista de hoje dos antes e depois dos lutadores do UFC. Põe no comentário aí qual lutador que você quer ver como está hoje. Então a gente quer muito montar a segunda, terceira, quarta lista para trazer para vocês aí um pouco de nostalgia de alguns lutadores que fizeram parte da nossa história assistindo pela televisão. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.